que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que é uma palavra que vem do Espírito de Deus para a sua vida nessa noite. Para nós compreendermos que o Senhor não nos deu o tema desta noite, espírito de covardia. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ter essa compreensão. Porque existem situações que querem nos amedrontar, que querem nos acovardar. Mas Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te chamou para que você viva intimidado ou intimidada. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E nós hoje vamos, à luz da palavra do Senhor, entender qual é o Espírito de Deus, qual é o Espírito do mundo, o que o Espírito de Deus proporciona, o que o Espírito do mundo, das trevas, proporciona. Pai, que esta palavra agora possa alimentar os nossos corações, que esta palavra possa alicerçar a nossa fé, e que essa palavra possa dissipar toda a escuridão, tudo aquilo que são trevas, tudo aquilo, Pai, que é o espírito deste mundo que jaz no maligno e que não nos pertence. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos entender nesses próximos minutos o que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha amada e preciosa família espiritual. Nós sabemos e bem conhecemos a história, este cruzamento de vidas por um propósito divino entre o apóstolo Paulo e um dos seus mais leais discípulos, que foi Timóteo. Timóteo é considerado um filho na fé. Paulo é o pai na fé de Timóteo, porque houve-se a conversão de Timóteo por intermédio do apóstolo Paulo. Ele entrega a vida para Jesus, e Paulo então pega esse garoto com 16, 17 anos de idade e vai orientando e instruindo Timóteo na palavra de Deus. E num desses momentos da história da vida de Paulo e de Timóteo, Paulo é preso. E o apóstolo Paulo está preso e ele escreve uma de suas cartas para Timóteo, entre algumas cartas que eles trocam. Ele diz em 2 Timóteo 1,7, que eu acabei de ler: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Paulo estava preso, era necessário que Timóteo continuasse levando a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a graça de Deus, a revelação que ele havia recebido do apóstolo Paulo, num período muito violento e sangrento contra a igreja cristã, pois havia ali um aquecimento muito grande por parte dos principais religiosos daquela época em perseguir, em açoitar e matar o povo cristão. Haja vista que eles já haviam acabado de fazer isso com o próprio Jesus. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele fala assim: Timóteo, que não haja nenhum empecilho para que você pregue a palavra, que não haja nenhum empecilho, nenhum sentimento de covardia que faça com que você tenha medo de ir adiante e falar aquilo que Deus te colocou para falar. Eu queria te dizer uma coisa, que às vezes surge um certo empecilho na vida do povo de Deus, para que não façamos aquilo que Deus quer que façamos. Você sabe que fazer a vontade de Deus não é algo simplesmente muito fácil, porque fazer a vontade de Deus compreende-se na necessidade de você negar-se a si mesmo,
de você negar a sua vontade, de você negar o seu ego, de você negar os seus costumes, de você negar a satisfação da sua carne, de você negar os prazeres da sua carne. Há uma negação. E Paulo fala, não se acovarde quanto a isso, não deixe de fazer o certo, porque você tem medo do que pode acontecer com você. E eu queria aqui dizer uma coisa importante, já nesse início de mensagem, sempre nós seremos induzidos por um espírito de covardia. Sempre o mundo, sempre o inimigo vai se opor, ou vai de alguma maneira tentar nos enredar, por um sentimento que vai produzir nos nossos corações uma certa timidez, uma certa vergonha, um certo medo. O que nós precisamos entender, e como homens e mulheres de Deus temos que ter essa lucidez, é que existe um espírito que não é o espírito de Deus, neste mundo, que jaz no maligno, e este espírito, ele tende a nos acovardar. Este espírito tem o poder e a capacidade de nos desencorajar. Esse não é o espírito de Deus. Então, como é comum as pessoas perguntarem, como eu sei se alguém está andando no espírito? Como eu sei se aquilo que vem sobre a minha vida, esta influência, se ela é ou não a vontade de Deus? Quando nós podemos provar o espírito para saber se o espírito é ou não de Deus? É importante você saber que aquilo que vem de Deus, nós já falamos isso aqui tantas vezes, né? Além de bom, perfeito e agradável, as bênçãos de Deus, ela não acrescentam dores. A luz do Espírito, ou andar no Espírito, é sempre o foco da nossa vida, é estar em linha, alinhados à palavra do Senhor. E o Espírito de Deus tem uma capacidade de nos motivar e de nos encorajar. Então, como que eu percebo se Deus está em algo, se Deus quer que eu faça aquilo? Escute uma coisa, sempre o Espírito de Deus, ele não vai te causar medo. Sempre o Espírito de Deus não vai deixar dúvida no seu coração. Sempre o Espírito de Deus vai te motivar a ir adiante. Achei muito interessante como Deus tem falado aos nossos corações no momento do ofertório, porque a palavra de hoje falou exatamente sobre não termos medo, não foi isso? Deus fala, olha, seja forte, seja corajoso. Então, o Espírito de Deus é este espírito de força e de coragem. Agora, força e coragem para quê? Para que possamos enfrentar as adversidades, as situações que vão se opor contra as nossas vidas. Porque há um espírito nesse mundo que quer paralisar você. Você sabia disso? Sabe que o inimigo, tudo aquilo que vem do inimigo, diz a palavra de Deus, que ele veio para roubar, não é assim? Ele veio para matar, não é verdade? E ele veio para destruir. Então este é o espírito do mundo, este é o espírito do inimigo. Ele quer isso, e ele quer desencorajar o povo de Deus, ou fazer com que o povo de Deus desacredite das promessas que Deus já determinou para a minha e para a sua vida. O inimigo não quer que você viva a palavra. O inimigo não quer que você seja um operoso praticante da palavra. Por quê? Porque ele sabe que a única forma de você não ter uma vida frutífera é se você estiver fora da palavra. O inimigo sabe que a única forma de você não vencer na vida, de você não prosperar, de você não crescer, é te estimular a ter covardia em determinados momentos da sua vida que exigem uma vida por fé. Vou dar um exemplo simples e claro. Algumas pessoas, por conta de uma crise financeira, de um momento de dificuldade, uma situação que está passando, alguns, levados pelo espírito de covardia, deixam, por exemplo, de semear. Olha, eu não vou semear porque eu estou passando um momento delicado da minha vida e eu tenho medo de semear, e eu não vou semear porque eu tenho que pagar uma conta de água, eu tenho receio de me faltar, e aí o espírito de covardia vai fazer com que este homem, esta mulher de Deus, este moço, esta moça, não semeie. Ou seja, deixe de ser um operoso praticante, se acovarda pela circunstância. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Não permita que as circunstâncias da vida torne você um homem ou uma mulher acovardado. Não permita
que as situações que estão à sua volta tenham uma influência ao ponto de desestimular você, de gerar em você um espírito que não é o Espírito de Deus, que é um espírito de covardia. Quando Paulo fala com Timóteo, no capítulo 1, em 2 Timóteo, no capítulo 1, se você puder colocar de novo para mim, ele diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Se nós formos um pouquinho mais adiante, agora no capítulo 3, Paulo lista o que Timóteo enfrentaria, e que hoje se tornou, para todos nós também, um ambiente muito comum que nós vivenciamos. Olha, o ambiente daquela época, em que o povo de Deus estava inserido, ele tem um pouco de divergência com o tempo de hoje, mas é muito igual. Porque hoje nós estamos vendo, por exemplo, pessoas se levantando contra o povo de Deus por nós pregarmos a verdade. Você sabe que, há pouco tempo atrás, uma empresa de fast food fez uma propaganda contra a sociedade cristã, contra as crianças, promovendo um caos, contra a vida das crianças e dizendo que a criança pode ser o que ela quiser, que ela nasce sem gênero, quando isso é uma grande mentira, e tentando induzir. E aí foi uma escola batista, com muita seriedade, num dos estados do nosso país, e fizeram um videozinho dizendo que não, a criança dizendo: não, eu nasci menino, eu nasci menina. E aí está sendo processado, pela Ordem dos Advogados do Brasil, daquela região, e por outras tantas instituições, porque isso é um absurdo. Ou seja, eu vou te mostrar aqui biblicamente que as coisas, a perseguição contra o povo de Deus continua. Aquilo que existia naquela época, hoje em larga escala também existe. E nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos calar diante do que está acontecendo aí. Olha só o que Paulo diz para Timóteo agora no capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, lá para 2021, 2020, 2021 em diante, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Há egoísmo nos dias de hoje? Há? Tem gente egoísta? Não? Não tem, né? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Aí o versículo 3 é um pouco mais leve, diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Aí o versículo 4 vem um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Parece até que é piedade. Não, nós temos tudo igual, nós temos que tratar todo mundo igual, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só, eles negam o poder. Agora, deixa eu parafrasear, coloca aí, está na tela. Negam, não, é em cima. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, guarda aí, do capítulo 3, o versículo 5, negam o poder. Volta para mim em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 7, volta para mim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de... Eles negam o poder. Que poder que o mundo nega? O poder de Deus. Eles negam o poder de Deus, negam a Deus, negam o Espírito de Deus. Então, hoje, existem diversas pessoas que estão negando o Espírito de Deus, que é de poder. E hoje existem muitos homens e muitas mulheres de Deus que estão se acovardando, estão temerosos, têm medo de tocar em alguns assuntos, têm medo de fazer determinadas coisas porque pode ofender uma determinada sociedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês.
O certo, ele é certo. Quer as pessoas gostem ou não, o certo é certo. E nós não podemos nos acovardar diante deste mundo que jaz no maligno para não pregarmos o que é certo, para não vivermos o que é certo, porque a sociedade é jactanciosa, arrogante, egoísta, desafeiçoado, implacável, caluniador e etc, etc, etc. O nosso papel, digo meu papel, é com a verdade. Então, nós temos que guardar isso. Sabe que Salomão fala em Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. O medo, muitas vezes, é resultado de acreditar na mentira. O medo, muitas vezes, é resultado de você colocar a palavra de Deus de lado para você seguir o que o mundo está ditando, o que o mundo está ensinando. Gente, deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que você se acovardar diante de uma situação, entenda, isso não é o Espírito de Deus que está te dirigindo. Todas as vezes que o medo assumir o controle da sua vida, escute, esse não é o Espírito de Deus que está na sua vida. Porque o Espírito de Deus, ele não produz medo. O espírito do mundo, o espírito do inimigo é que produz medo. Então, nós não podemos perder a cabeça, não podemos ficar apavorados diante de qualquer situação. Porque olha o que o Espírito de Deus nos traz. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não, vou usar bastante esse versículo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha, pelo contrário, Ele nos deu espírito. Que espírito? De poder. Esse poder, no original grego, poder, significa dunamis, que é dinamite. É um poder sobrenatural. Deus te deu poder. Você tem autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Você tem autoridade de Deus na sua vida. Por isso você não tem a necessidade ou não precisa se acovardar diante de nenhuma situação. O que nós precisamos entender, vai ser tratado sexta-feira, ou é sábado, né? Que a bispa falou aqui dos jovens, identidade. Sabe qual é o grande erro? Quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, o valor que nós temos. Você tem valor. Você sabe que uma nota de R$100, ela não perde o valor porque ela está amassada. Você sabia disso? Eu me lembro, há uns anos atrás, eu fiz uma experiência aqui na igreja, pedi para alguém que tivesse uma nota de 50, de 100, que me desse a nota. Aí o irmão me deu a nota, vocês lembram disso? Eu amassei ela, amassei, joguei no chão, pisei, amassei a nota, dei uma rasgada nela e dobrei a nota e falei, o irmão vai querer de volta? E ele na hora disse, quero, porque ela estava amassada, pisada e rasgada. Eu falei, mas eu pisei, eu amassei, eu rasguei. Ele gritou, mas ela não perdeu o valor. Porque a nota de R$100, ainda que ela tenha sido pisada, rasgada, remendada, ela não perde o valor. Às vezes nós somos pisados, humilhados, massacrados, caímos, levantamos, sabe? A misericórdia de Deus nos acolhe e nós não perdemos o nosso valor. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você é imagem e semelhança de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, você não perde o seu valor. Então, não deixe que a sua identidade seja roubada. Não permita que o inimigo, com as suas artimanhas, coloque e imponha medo no seu coração. Agora, como é que eu vou dissipar o medo? A Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de poder e de amor. Olha, o ingrediente para você dissipar o medo da sua vida é o amor, tá bom? O amor ágape, porque existe o amor eros, que é o amor erótico, o amor phileos, que é o amor de amizade, de relacionamentos, e o amor ágape, que é o amor incondicional. Ele não tem uma condição para amar. Não existe nada que você faça para que você seja mais amado ou menos amado. O amor é um amor que ele não tem uma forma de se medir, ele não se acaba por nada, é o amor de Deus. Então, o amor é uma relação de segurança. E no espírito que nós recebemos de poder, de dunamis, de coragem, de força, de fé, de ousadia,
junto com ele, há o amor de Deus. E o amor de Deus é que nos dá esse equilíbrio para você entender o seguinte: Deus ama você. E porque Deus te ama, Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai conduzir a sua vida. Você precisa ter esta relação com Deus segura. Você precisa saber, amado, sabe que se você fizer o que Deus quer que você faça, você vai ser honrado e honrada por Ele. Se você fizer a vontade de Deus vai trazer honra e benefício para a sua vida. Agora, o mundo vai te oprimir, vai colocar pressão em você, para você não fazer a vontade de Deus. E nós também recebemos o espírito de moderação, soporismos do grego, que significa uma mente equilibrada, uma mente curada. Então, e possui autocontrole e disciplina. O que é que nós precisamos entender aqui? Neste espírito de moderação que nós recebemos, nós temos que assumir o controle da situação. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem roubado o controle da sua vida? O que tem tirado você do sério? Ou o que tem feito você, sabe, se desviar da verdade? O que tem feito você, sabe, perder o foco do que Deus tem para você? O que tem feito, se isso tem acontecido, o que tem amedrontado o seu coração ou tem gerado em você um sentimento de covardia? Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Não permita que o espírito do mundo roube o poder, o amor e a moderação, ou seja, esse autocontrole de Deus que está na sua vida. Quando Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, você não recebeu o espírito de covardia. Sabe o que Paulo estava dizendo para ele? Timóteo, por mais que as coisas estejam difíceis, se acovardar não é uma opção. Eu queria caminhar agora para o final da mensagem dizendo uma coisa para a igreja. Desistir, se acovardar, ter medo, não é uma opção para nós. Sabe, o Senhor não deu a mim e a você um espírito de covardia. Então, diante de algum desafio, diante de uma possibilidade ou de uma impossibilidade, não deixe que o medo assuma o controle da sua vida. Não deixe que o inimigo imponha o espírito dele na sua vida, porque hoje há homens e mulheres de Deus que estão sendo guiados, conduzidos e dirigidos, não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do mundo, pelo espírito de covardia. São pessoas que estão atemorizados, são pessoas que estão com medo de tudo, estão paralisando a vida, estão paralisando os sonhos. Amados, entenda uma coisa, os tempos sempre serão difíceis. Diga, os tempos, pode falar sem medo, diga, os tempos sempre serão difíceis. Sempre haverão tempos difíceis. Sempre haverá, amado, aí fora, nesse mundo que jaz no maligno, opressão contra nós, dificuldades, pessoas se levantando, sempre haverá. Qual é o meu e o seu papel como homens e mulheres de Deus? Nos revestirmos do Espírito de Deus, que não é um espírito de covardia. Paulo fala em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, mais uma vez a palavra poder, dunamis, no poder do Espírito Santo. Diga, há poder no Espírito Santo. Diga com coragem, diga, há poder no Espírito Santo de Deus. Há poder, há poder, há poder no Espírito Santo de Deus para gerar em você um novo modo de pensar. Há poder no Espírito de Deus para te dar a vitória e te encorajar a fazer o que é certo. Porque às vezes o caminho mais curto parece ser melhor. Às vezes um atalho parece o melhor caminho. Às vezes desistir parece a melhor escolha e a melhor opção. Mas quando nós optamos pelo espírito de poder e não desistimos, pode ser o caminho mais difícil, mais longo, mas no final será a melhor opção, o melhor caminho. Você consegue entender isso?
Porque às vezes parece que o caminho mais curto é o caminho mais fácil. Às vezes parece que o caminho mais curto é o melhor caminho. Mas nós não temos que pegar atalhos. Nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer. Sabe que Jesus não pegou o atalho? Diga, Jesus não pegou o atalho. Está frio hoje, não? A igreja está tímida. Diga, Jesus não pegou um atalho. Ele não pegou um atalho. Porque ele não tinha espírito de covardia. Ele tinha espírito de poder. Jesus foi até as últimas circunstâncias. Foi fácil? Você imagina que é fácil para um Deus, porque Jesus é Deus, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, lá em João, e o verbo era Deus. Jesus foi profetizado pelo profeta como Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus, ele veio na manifestação de filho. Você imagina ele cumprindo os rudimentos da lei, e aí ele vai para uma condenação injusta. Há uma opção de soltura, Cristo ou Barrabás, um bandido, e as pessoas gritaram, Barrabás! Havia possibilidade de soltar um bandido por ano, e eles disseram entre Cristo e Barrabás, solta Barrabás, solta o bandido, assassino, que vai gerar mais problema daqui para frente, e mata o Cristo. Ele foi até as últimas circunstâncias, porque havia nele um espírito de poder. O que vai gerar em você esse desejo de continuar é o Espírito de Deus que está na sua vida. Só quem pode fortalecer você para que você tenha este poder de enfrentar toda e qualquer situação é o Espírito Santo de Deus. Amados, não há força em nós, não há coragem em nós, não há ousadia na nossa carne, não há. Humanamente falando, todos nós temos medo. Vulgarmente falando, todos nós morremos de medo diante de uma dificuldade, diante de um problema. Todos nós nos atemorizamos, dependendo da situação, nós entramos em pânico, na carne. Mas, quando nós olhamos e analisamos a pessoa de Jesus, e vemos nele esta coragem, este poder, nós entendemos que isso é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai gerar em você autocontrole. O poder do Espírito Santo na sua vida vai encorajar você a tomar as decisões certas, mesmo quando a sua carne estiver com medo. Bispo, é possível nós agirmos e avançarmos mesmo diante do medo? Sim. Sim, o perfeito amor lança fora o medo. Amados, o que é ter coragem? Ter coragem não significa que você não tem medo. Ter coragem é avançar mesmo com medo, porque o Espírito Santo de Deus que está na sua vida faz com que você avance. Quando Deus chama Josué, nesta passagem que nós lemos no ofertório hoje, ele diz, olha, Josué, seja forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, apenas seja forte e corajoso. Você acha que Josué não estava com medo? Você acha que Josué não viu tudo aquilo que Moisés havia sofrido e passado? Seguramente que sim. Mas o que acontece é que o Espírito de Deus estava em Josué. O Espírito de Deus estava na vida daquele homem. O Espírito de Deus está na tua vida. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus não vai permitir que você viva com este espírito de covardia. Pelo contrário, o Espírito de Deus vai encorajar você, vai motivar você a avançar, a seguir adiante, ir até o fim. Você sabe que lá em Pentecostes, eu não tenho esse texto aí, mas é narrado em Atos, no capítulo 2 de Atos, Atos 2, do versículo 1 até o versículo 21, você vai observar ali, falando quando houve pela primeira vez a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles homens. E o que acontecia naquela época? Jesus havia morrido e ele havia feito uma promessa.
eu vou para junto do meu Pai, porém eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Consolador, que vai estar com vocês todos os dias das suas vidas. Mas quando isso acontece, todos eles foram acometidos por um medo muito grande, porque após a morte de Jesus, houve uma perseguição intensificada para matar o povo de Deus, para matar os discípulos, para matar os apóstolos, para matar as pessoas que encabeçavam a pregação do cristianismo. E eles se reúnem mesmo com medo, eles se reúnem, e no momento que eles estão reunidos, o Espírito Santo vem pela primeira vez em Pentecostes, e todos são tomados pelo Espírito, e há ali neles uma coragem, uma ousadia, e eles saem com toda a ousadia para anunciar aquilo que havia acontecido. E a partir daquele momento, o Espírito Santo veio para ficar, e hoje ele habita em mim e em você para sempre. Então essa coragem está em você. Eu queria caminhar para os minutos finais dizendo uma coisa: quando você sentir medo, deixe o Espírito Santo de Deus assumir o controle da sua vida. Quando você estiver diante de uma encruzilhada e você estiver com medo, porque a situação é muito pesada, peça para o Espírito Santo de Deus assumir o comando, a direção e o controle da sua vida. Porque ao deixar que o Espírito Santo de Deus assuma o governo, a direção e o controle da sua vida, o medo vai ser dissipado. Amados, há momentos na vida de um homem e de uma mulher de Deus que não vai haver a ausência do medo humano. O medo humano é um sistema de proteção que nós temos. Olha, eu tenho medo de pegar meu carro aqui e sair nesta rodovia 200 por hora, embora marque no velocímetro do carro que ele anda a 220, não sei, 240, não me recordo. Mas não é porque lá marca isso que eu vou ter coragem de entrar no meu carro e sair aqui com imprudência numa rodovia como essa a 240 por hora. O medo é um sistema de proteção. Porém, o inimigo se usa do medo, do espírito do medo, para nos paralisar. Então, ter coragem não é ter ausência do medo. Ter coragem é agir mesmo diante do medo. Ou seja, você permite que o Espírito assuma a sua vida, o Espírito Santo, e você vai agir mesmo diante de uma adversidade, mesmo com medo, você vai agir, você vai seguir adiante. É isso que aconteceu com Daniel. Sabe que a Bíblia fala que o Senhor começa a falar como seria o fim, como seria o final de todas as coisas. E Daniel, o profeta, começa então a profetizar acerca do fim, e Deus está ali falando através de Daniel, e no capítulo 12, versículo 13, Deus fala o seguinte, na visão final de Daniel, ele fala assim: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. O que eu quero dizer para vocês, amados, que você tem que seguir o seu caminho até o fim. Você não pode parar nada do que Deus colocou nas suas mãos para fazer por conta do medo de não dar certo, por conta do medo de você não conseguir vencer. Você não pode deixar que o espírito deste mundo assuma o governo, a direção e o controle da sua vida. Pensa comigo um instantinho antes de nós encerrarmos. Quantas vezes o medo já parou você? Quantas pessoas hoje, talvez alguém me assistindo pela internet, que tenha condições de ter um carro, mas tem medo de dirigir? Quantas pessoas que teriam condições de comprar uma casa, mas tem medo de não conseguir pagar as parcelas? Quantas pessoas sonham em fazer uma faculdade, mas têm medo de não conseguir terminar? Quantas pessoas, porque passaram por uma desilusão amorosa, têm medo de refazer a vida, de reconstruir a vida ao lado de alguém, porque o sentimento que paira no seu coração é que não vai ser feliz em nenhum relacionamento? Quantas pessoas hoje na obra de Deus estão frustradas, lamentando, porque não ousaram deixar que o espírito de poder, o dunamis, o Espírito de Deus, conduzisse a sua vida? Não saia daqui hoje para deixar que o inimigo
através das suas ciladas, das suas artimanhas, paralise você. Não permita, em nome de Jesus eu te falo isso, por favor, não permita, não se furte de fazer o que é certo, porque você tem medo, porque você não tem coragem. Você sabe, nós vivemos numa sociedade que ela é opressora. Nós vivemos num mundo cheio de intimidação. O espírito desse mundo, ele é intimidador. O inimigo quer te intimidar. O inimigo quer intimidar você, sabe para quê? Para que você não prossiga, para que você não mude de vida. Talvez alguém que esteja me assistindo agora e precisa se reconciliar com Deus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, perambulou por tantos lugares e agora você tem medo de voltar para a igreja. Você tem medo de voltar para a casa do Pai. Por quê? Porque o espírito deste mundo está intimidando você, dizendo que você não merece estar aqui, porque você andou por caminhos escusos e escuros, porque você fez tantas coisas. Eu quero te dizer que essa não é a voz de Deus para você. Essa não é a voz do Senhor para o seu coração. Talvez alguém que esteja aí, sabe, em casa nesse momento, dizendo, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso, sabe, buscar, fazer a vontade do Senhor, mas eu me sinto enlamaçado. Olha, o sangue de Jesus naquela cruz te lavou, perdoou os seus pecados para sempre. Já nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito de poder te chama para poder fazer de você este novo homem, esta nova mulher, revestido de poder e de autoridade. Talvez alguém que chegou aqui hoje diga, bispo, eu me sinto tão fraco na vida, eu me sinto tão desanimado, desmotivado. Sabe, às vezes eu tenho vontade de não fazer mais nada na vida. Isso não é o Espírito de Deus. Isso não é o Espírito de Deus. Isso não é o Espírito de Deus. Bispo, eu não tenho vontade, sabe, de me trocar, de me arrumar, de passar um batom, de colocar uma roupa, eu não tenho vontade de pentear o meu cabelo, eu não tenho vontade de fazer a barba, eu não tenho vontade de mais, sabe, quando você está meio largado, tanto faz como tanto fez. Isso não é o espírito de covardia, isso não é o Espírito de Deus. Deus não te chamou para este modo de vida. Quantas coisas maravilhosas você pode fazer, e às vezes nós deixamos, amados, que a mediocridade, nós deixamos que as coisas, sabe, se estacione de tal forma que a gente viva uma vida sem sentido. Quantas pessoas hoje na obra de Deus levantam, comem, dormem, acordam, comem, sabe, vagam por aí, voltam para casa, vida sem sentido, não tem alegria, não tem vontade, não tem prazer na vida. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é poder. O Espírito de Deus é alegria. O Espírito de Deus é paz. Você sabe que você é alguém que tem potencial para produzir para Jesus? Eu, quando estava encerrando essa mensagem, o Senhor falou isso ao meu coração. Todos nós temos potencial de uma árvore frutífera. E a visão que eu tive foi de uma grande árvore que dá muitos frutos. E quando Deus falava isso ao meu coração, à minha mente espiritual, e eu tive a visão de uma árvore, e houve um momento que a árvore estava cheia de fruto, cheia de fruto, cheia de fruto, e de repente eu voltei e não tinha mais fruto. Eu falei para você, não foi bem, sonhei demais, muito sonho. E aí a árvore não tinha mais fruto, e eu fiquei apavorado, porque antes tinha muito fruto, tinha muito fruto, tinha muito fruto. E eu olhei e vi que não tinha mais fruto na árvore. E eu disse, eu entendi, Senhor. Tem pessoas que não estão dando mais fruto. E o Senhor me disse, não. O fruto, ele não dá o ano todo. Há um momento que a árvore vai produzir frutos. Há um momento que a árvore vai se recuperar. Eu queria dizer uma coisa para você que talvez esteja ferido, cansado, achando que não dá mais fruto, achando que não tem valor, achando que não há nada de bom na sua vida. Isso não é verdade. Você apenas está se recuperando
para voltar a dar frutos. Mas você é uma árvore boa. Você é uma árvore que nós temos que dar frutos para Deus, amados. Nós temos que dar frutos para Deus. Eu imagino a maneira com que Paulo pensou e sonhou com Timóteo, porque para Paulo ter escrito aquilo, alguma notícia chegou para Paulo que Timóteo estava desanimado. Porque em outra passagem ele diz assim: reaviva o dom que há em ti. Não te envergonhes do encarcerado que sou eu. Não tenha vergonha porque eu estou preso. Reaviva o dom que há em você. Torna-te padrão dos fiéis. Seja um menino padrão, para que todo mundo te respeite. O que eu quero te dizer, amados, é que você pode pensar, porque o inimigo talvez lançou um pensamento, você vem aí num momento delicado, dizendo: poxa, não está acontecendo nada de bom na minha vida. Nesses últimos anos estou na igreja, mas parece que minha vida não sai do lugar. Bispo, sabe, eu estou ali batalhando, estou indo, mas tem hora que cansa, tem hora que até a árvore tem uma hora que ela tem que parar de dar fruto para ela se recuperar. Eu moro ali no bairro do Cibratel, nós passamos numa avenida chamada Raucuri para ir para casa. E nessa época do ano, não é bem, todas as árvores, elas soltam, como é o nome daquela árvore, amor? Taboa? Baboa ou taboa? Essa árvore aí que a bispa falou. Ela solta aquelas folhas dela, parece um chapéu de sol, né? Chapéu de sol, né? Assim que chama, eu conheço chapéu de sol. Ela solta aquelas... Alguém conhece essa planta aqui, não? Levanta a mão, deixa eu ver quem conhece. Quem não conhece, anda lá que você vai conhecer. Tem umas folhas, e aí fica aquele esqueleto, só aquele... Você fala: meu Deus, a árvore morreu. Ela está descansando, para no verão, ela voltar mais forte. Eu posso até dizer para você que está hoje cansado, desanimado, que você está descansando, ou descansou por um período, para você voltar mais forte. Mas desistir não. Não pensa porque alguma coisa não aconteceu como você queria, que, sabe, bispo, parece que na minha vida deu tudo errado. Olha, eu fui fiel, eu honrei a Deus, eu fiz e aconteci, mas não deu certo. Bispo, eu tive meus altos e baixos, eu sei que eu tenho culpa no cartório, porque teve hora que eu honrei a Deus, teve hora que eu não honrei, teve hora que eu fui fiel, teve horas que eu sei que a culpa é minha. Quero te dizer hoje, em nome de Jesus, a tua árvore vai dar fruto, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, não se sinta inoperante, não se sinta fracassado. Eu encerro te dizendo: você é árvore boa, que produz bons frutos. Eu queria que você pensasse aí no que precisa mudar na sua vida, e o Espírito de Deus vai te dar poder e coragem para começar a fazer isso hoje. Eu queria que a igreja fechasse os olhos agora, e você pensasse em algo aí do fundo do seu coração, pensasse em alguma coisa que não está legal na tua vida. Você, se alguém está em casa, você está com a família, se você quiser ir para o quarto agora com o seu telefone, se você quiser ficar sozinho, se você quiser ficar de joelhos, como você quiser, mas eu queria que você pensasse, o que tem intimidado você? O que tem colocado medo só de pensar? Você se sente acovardado? O que tem causado no teu coração um desânimo? Você que tem uma decisão importante para tomar, você que precisa dar uma resposta amanhã para alguém, você que está vivendo uma situação que você necessita coragem para agir, peça a Deus agora em nome de Jesus. No final da visão de Daniel, Deus fala para ele: segue o teu caminho até o fim, e te levantarás para receber a tua herança. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento agora essas pessoas que estão em casa conectadas conosco.
Eu te apresento agora essas pessoas que estão aqui na igreja. E em teu nome, Jesus, eu te peço que o teu Espírito, que é o Espírito de poder, o teu Espírito, que é o Espírito de amor, o teu Espírito, que é o Espírito, Senhor Jesus, de moderação, que nesta hora, Pai, o teu Espírito possa atear fogo no coração deste teu filho, desta tua filha, dessa pessoa que se sente hoje acuado, intimidado, intimidada, porque este mundo é intimidador, porque o espírito deste mundo é intimidador, mas nós não temos o espírito deste mundo, temos o espírito de poder. Talvez alguém que se sinta intimidado e acha que não vai dar fruto, talvez alguém que foi enredado pela vã sutileza, filosofia deste mundo. Talvez alguém agora que me assista e diga: bispo, eu fui enredado pela sutileza deste mundo. Eu comecei a acreditar em um momento da minha vida que eu não tinha gênero. Eu comecei a acreditar, eu perdi a minha identidade, mas hoje, ao ouvir a voz de Deus, eu entendo quem eu sou. Eu entendo que eu nasci para ser um filho, para ser uma filha, para ser uma mãe, para ser um pai. Você hoje é revestido deste poder de Deus, para não deixar que o mundo te enrede com as vãs sutilezas, com as suas filosofias. Hoje é com coragem que você decide por Deus, por aquilo que Deus te chamou para ser, pela identidade que Deus te deu, não a identidade que o mundo quer que você tenha. O Senhor não te deu espírito de covardia. Talvez alguém que esteja enredado em algo errado, promíscuo, e você precisa hoje definitivamente dizer: basta, chega. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não vou seguir este caminho de trevas. Eu vou seguir o caminho da luz. E hoje você dá um basta nisso em nome de Jesus. Hoje você dá um basta nisso em nome de Jesus. Com ousadia, com coragem, pelo poder do Espírito de Deus. Talvez hoje alguém que apenas por ouvir um nome se intimida, treme, tem náuseas, tem dores pelo corpo. Isso hoje cessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso cessa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito de poder, o Espírito de poder, o Espírito de Deus tem poder para libertar agora alguém que esteja numa situação de cativeiro. Alguém que talvez viveu no crime, se envolveu com o mundo, mas agora não sabe como se libertar, não sabe como sair disso. O poder de Deus hoje entra na tua vida e dissipa todas as trevas e te tira deste laço do passarinheiro, porque você não foi chamado para o crime, você não foi chamado para o erro, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para servir a Deus, para servir a Deus. O mundo quer roubar, matar e destruir você, mas o poder de Deus hoje te coloca de pé para ser um instrumento de Deus nesta terra e para testemunhar o que Deus fez por você. Alguém nesse momento, e o Espírito me mostra isso, que alguém dizendo: eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu não tenho forças, eu não estou conseguindo, eu tenho vergonha, eu tenho medo, mas hoje o Espírito de Deus, que é de poder, te levanta sem medo, com ousadia, com coragem, porque a casa do Pai é o teu lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dirigir você e toda a sua família em plena paz, em plena vitória,
em pleno poder, em nome de Jesus. E você que crê e recebe esse poder de Deus na sua vida, diga amém, amém e amém.